Donatien Afonso François de Sade, ou apenas Marquês de Sade, aquele que é tido por muitos como o autor, o escritor mais perverso, libertino e maluco da história da humanidade. É isso mesmo. O cara já escreveu muita coisa polêmica, muita coisa que seria adaptada e que nos últimos anos, nas últimas décadas, inclusive para o cinema, são considerados filmes completamente perturbadores. O cara escrevia tanta coisa à frente do seu tempo, entre aspas, mas completamente absurdas e bizarras, que chegou a ser preso por isso. Hoje a gente vai falar não só desse cara, quem foi ele e algumas das suas obras, e um filme sobre a sua vida também. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente não só falar de um filme específico, mas de falar principalmente da figura em que esse filme é inspirado e também outras obras criadas por esse cara maluco aqui, que tem grande repercussão até hoje. Se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá para mais novidades sobre cinema, séries de TV, sobre o canal também. Seja membro do Refúgio Cult para participar de lives exclusivas e outras novidades do canal. E deixa o seu like que ajuda muito na divulgação dos vídeos também. My writing is involuntary, like the beating of my heart. O Donatien Afonso, ou vamos chamar por seu nome mais popular, né, o Marquês de Sade, foi um nobre filósofo, escritor francês lá do século XVIII. O cara escrevia romances, contos, peças teatrais, só que não eram, como que eu vou dizer, histórias comuns, brandas, levinhas, poéticas, não. Tinha até uma certa poesia nas histórias do cara, mas sempre envolvendo aquela coisa, sempre a interação entre os seres humanos, mas não de uma forma, mais uma vez, romântica, bela, muito pelo contrário, né? Ele subvertia muitas coisas, colocava um monte de gente, misturava, mexe naquilo, aquilo outro, e aí trazendo toda essa situação, isso século XVIII, 1700 e Paraná, com violência, né, com o que diz o seu nome. Você sabia que a palavra sádico, você sabia que o sadismo veio do nome desse cara, do Marquês de Sade? Muitas das suas obras questionavam a moralidade, a hipocrisia, a ética. O Marquês de Sade, ele é um cara que ele sempre, através dos seus textos e também das suas atitudes, das festas, né, que o cara promovia ali, e foram várias delas, tá? E o negócio rolava solto, meu amigo. Para ele tudo tinha que ser livre, né? Mas naquela época ainda assim, mano, quando algumas das pessoas, algumas autoridades tinham acesso aos seus textos, né, o pessoal ficava completamente chocado. E o Marquês de Sade, ele fazia questão de cada vez mais colocar trechos fortes, personagens desequilibrados, ou pelo menos para a sociedade que estava lendo aquilo, porque para o Marquês de Sade eram pessoas completamente complexas, mas personagens livres, né, que tinham intensidade, que tinham identidade. It seemed a shame to commit it to God. Alguns dos seus contos, de suas obras, né, levavam até nomes de mulheres, como por exemplo Justine, ou até mesmo a obra Juliette, que séculos depois serviria de nome para a grande vencedora do BBB 21. Her flaxen quim, the winking eye. Se você acompanha o Refúgio há algum tempo, você sabe que eu já falei algumas vezes aqui do Saló 120 Dias de Sodoma, o filme da Pasolini e tal. Você sabe quem é o criador dessa obra? Da onde ela veio? Foi do Marquês de Sade. O grande lance, né, de muitas histórias do Marquês de Sade é que ele trazia esses personagens que se consideravam libertinos, etc.,
e que eram pessoas que não tinham limitações, inclusive em relação à vida de outras pessoas. Tudo era permitido em nome, entre aspas, do prazer, mas aí muita gente defende que a criação desses personagens é, na verdade, né, uma sátira por parte do Marquês de Sade, justamente para contestar essa hipocrisia que muitos dos ricos, né, quando iam publicamente ou criticavam esse tipo de obra, mas por trás, né, nos bastidores, com as pessoas ali, faziam daquilo ali para pior. Perhaps the sisters. Em 1801, um rapaz que eu acho que você já deve ter ouvido falar do nome dele, Napoleão Bonaparte. O cara leu 2 contos ou trechos dos contos escritos pelo Marquês de Sade, que já estavam bem populares ali. Você sabe, né? Quando o negócio é polêmico, a palavra se espalha, né? Chegou no ouvidinho do pequenino Napoleão, né? Ele leu lá uns trechos de Justine e Juliette e mandou prender imediatamente o Marquês de Sade, ou melhor dizendo, ele mandou executar o cara, o Marquês, e aí o pessoal da corte, ali, o pessoal, né, que tinha ali proximidade com Napoleão, falou assim, não mata o cara não, porque o pessoal vai, né, ficar meio revoltado, não sei o quê. Faça do Marquês de Sade um exemplo, cure-o, né? Use a medicina e tal, leve os médicos, faça ele de um escritor maluco para um escritor renovado, genial, que possa escrever, quem sabe, histórias sobre Vossa Senhoria. Inclusive, de acordo com artigos, registros da época, o Marquês ele ficou cerca de 30 anos preso em instituições psiquiátricas, né? Ele saía, voltava, aprontava, o povo pegava, deixava ele lá mais 10 anos. E é aí, no início dessa prisão em 1801, do Marquês de Sade, que a gente tem o roteiro de Contos Proibidos do Marquês de Sade. Filme lançado no ano de 2000, dirigido por Philip Kaufman. Esse filme aqui, ele é pouco lembrado hoje em dia, mas é um bom filme. É um filme que, na minha opinião, ele é legal porque ele populariza, ele até, entre aspas, suaviza, não que o filme seja levinho demais, mas ele deixa um pouco mais brando a vida, o que girava ali em torno do Marquês de Sade, né? O pessoal queria que o filme passasse por premiações, como por exemplo o Oscar, né? Ganhasse reconhecimento. Então, podia ter um negocinho ali diferente, né? Um absurdinho e outro ali, bem de leves, mas eles não podiam exagerar. Agora, meu amigo, se um filme desse cai na mão de um Pasolini da vida, né, ou de diretores que não se importam muito com essas coisas, que querem, né, transcender, enfim, rapaz, dava para fazer uma história muito mais impactante. Mas vamos lá. Blessed fool, he can't tell the difference. O elenco desse filme é sensacional, tá? O Geoffrey Rush faz o Marquês de Sade muito bem, um cara que passa essa instabilidade emocional, essa ansiedade, aquela coisa dele estar preso, de querer produzir, de querer fazer aquelas histórias, e de querer fazer outras coisas também, né? Porque o cara era louco por isso. Dr. Montalivet. Joaquin Phoenix, meu amigo, novinho, né? Mais pro início da sua carreira lá, ano de 2000, 22 anos antes, ele é o abade, né? Ele é o diretor ali da instituição psiquiátrica, né? Um homem de Deus, um homem religioso que tem que lidar ali o tempo todo com aquele libertino. Kate Winslet, também novinha aqui, faz a Madeleine, que é uma moça que trabalha nesse hospital e que cria uma amizade que depois vira algo mais intenso, né, mais pessoal com o doido do Marquês. E aí, detalhe, preste muita atenção, na vida real, nessa época que Madeleine conheceu o Marquês de Sade, os registros constam que ela tinha 14 anos de idade na época. Pois é. Was that Leclerc? O Michael Caine, baita ator também, tá aqui, ele faz um médico que é encarregado de, entre aspas, curar o Marquês de Sade. Só que
digamos que esse próprio médico também, né, tinha sua leva ali de sadismo e tal, porque os métodos dele tentar curar os caras, o pessoal, era na marra, era botar ali o povo na água e, né, tortura pura. My colleagues have called me old-fashioned, even barbaric. Você acha que o fato do Marquês de Sade estar preso ali, trancafiado numa cela, num hospital e impedir o cara de escrever? Nananina não. Ele tinha como hobby escrever histórias e tal, centenas de páginas. O Abade lá, o responsável pelo hospital, sabia do hobby dele, mas não sabia de um pequeno detalhe, que essas obras que o cara estava escrevendo ali, aprisionado, estavam sendo publicadas. Como assim, Lucas? Bem, ele escrevia, entregava para Madeleine, né, que é a moça ali que tem amizade com ele, dava um dinheirinho ali bom para ela, escondido saía ali do hospital, entregava para um editor, o editor publicava de maneira mais independente e distribuía para a galera, né? Começou distribuindo gratuitamente, mas logo que as histórias foram ficando cada vez mais populares, porque o povo gosta de uma bagaceira, né? Aí ficou vendendo igual água, filho. It's Madeleine. Vou adentrar mais nessa história, né? Para onde que o filme leva, mas é uma boa produção, né? O filme ele tem uma cinematografia que usa meio que um blur, né? Um embaçado para dar uma coisa de época que a gente até entende para remeter uma história antiga, mas eu não sei se é a melhor estética possível, se no sentido de beleza, né, comparada a uma imagem um pouco mais, né, limpa, um pouco mais detalhada, eu acho que acaba perdendo. Porém, todavia, contudo, o design de produção é bom, o figurino é bom, por mais que você não tenha ali no filme tantas ambientações, né? Mas ainda assim, pega essa vibe boa ali do século XVIII, sabe? I will say one thing for him. He has a beautiful daughter. E o choque, né? O choque principal dele estar escrevendo isso há, sei lá, né, 400 anos antes. E aquela sociedade, se hoje você pega o texto desse cara, você vai ler e já fica impactado, imagine naquela época o estardalhaço que não foi. Mas ainda acho que o filme poderia ter focado um pouco mais na vida do Marquês. Como assim, Lucas? Ele já começa ali nos primeiros minutos, o cara, né, depois de uma introdução, ele já tá dentro do hospital. Eles poderiam ter mostrado um pouco mais antes e dado mais espaço, mais tempo, né, pro próprio Marquês, que aparece, mas às vezes eles dão uma esquecida, vão para muitos outros temas e outros personagens, e o que mais interessa aqui, de fato, é essa figura icônica e muito polêmica, tá? Mas enfim, como um drama histórico, ainda é uma produção de qualidade, tá? Para Contos Proibidos, do Marquês de Sade, eu dou uma nota 7.5. Um filme que dá uma amostra do que aconteceu e mais ou menos como que era a vida, a cabeça também do cara que escreveu 120 Dias de Sodoma, que só podia vir de uma cabeça, né, completamente, digamos assim, complexa. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. I'll fill page after page, my cherub. Atenção! Aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Vamos lá, pegar uns pontos interessantes aqui, até o final do filme também, que é importante. Por exemplo, o médico que vai tentar curar o Marquês de Sade, ele, óbvio, julgava ali o Marquês, né? Falava, esse cara é maluco, esse cara precisa ser curado, esses textos são absurdos, meu Deus, é pecado, tarará. Só que esse médico, ele foi buscar a noiva dele, ele com quase 70 anos de idade, foi tirar a noiva dele do convento. E acredite se você quiser ou não, era uma moça de mais ou menos 15 anos de idade. O velho era, sei lá, 60 anos mais velho que ela, né? Então você vê que é uma relação ali
que não estava sendo bem aceita por ambos os lados, né? Então hipocrisia total, né? Entre quatro paredes ali, o cara tava fazendo de tudo. Tanto é que nesse hospital o Abad ele permitia que o Marquês escrevesse histórias, comédias, peças teatrais de humor, pra galera. Tinha público que ia lá e gostava, entretenimento, né? E de supetão, o Marquês então resolve escrever uma peça baseada na história do médico que foi lá, casou com a menina, não sei o que, fez uma força e apresentou para uma galera, inclusive o médico estava assistindo, né? E nessa cena, nesse momento, tudo vira um caos, uma bagunça. O médico fica pé da vida com o Marquês, obviamente. E depois desse ato, o Abad, né, nosso querido Joaquim Fênix, ele decide tirar os pergaminhos do Marquês, para ele não escrever mais. E isso, claro, porque ele tá sendo pressionado pelo médico, né? Ó, não dá mais palco pra esse louco, não. This is not our intention. It was a freak show for tourists and curiosity seekers. Tem o lance da esposa do Marquês de Sade, né? Que é uma mulher que ela tá frustrada porque a moral daquela família, da família dela, tá toda dependendo da imagem do Marquês de Sade. Ou seja, lamaçal, né? A popularidade da família acabou. Então ela quer sim que o médico cure o marido dela para tentar recuperar um pouco da dignidade, da honra da família, e para isso, claro, ela vai apoiar o médico em todas as decisões. Give me back my anonymity. That's all I ask. Sem papel e pena e tinta para escrever, o Marquês tem uma ideia, né? Ele vai comer um franguinho ali e aí tem o osso do frango e vinho. Então ele pega no seu lençol ali da cama, ele passa a escrever com o osso e com o vinho e entrega para Madeleine, que vai lá, transcreve o negócio e passa pro editor. Não dura muito, logo eles descobrem que o cara tá escrevendo com vinho e tal, e aí o diretor responsável fala, vamos tirar tudo, não vai ter lençol mais, não vai ter vinho, só vai beber água, só vai comer pão, agora eu quero ver como é que você vai escrever. Sabe com que o cara escreve? Ele quebra ali um espelho que tem, né, e tira do seu próprio sangue a tinta. E aí, como ele não tem onde escrever, ele escreve na própria roupa, né? E dizem que na história real, sim, o Marquês era privado e ele usava do que ele tinha, inclusive do sangue, se fosse necessário, para escrever. Mais uma vez, descobrem. Agora, como punição, eles deixam o cara completamente sem vestes, né, isolado mesmo, num outro lugar, um calabouço. Descobrem que a Madeleine tá envolvida, tá levando as coisas lá, as mensagens dele. Punem ela também, né, com chicotadas, isso o médico, porque o Abad, ele, né, tem um interesse maior para ela, né? Tem uma dualidade do personagem do Joaquim Phoenix, né? Porque ele é um homem religioso, um negócio de padre e tal, e ao mesmo tempo que ele tem interesse por essa jovem. O filme mostra muito rapidinho, né, o tratamento, entre aspas, do médico com o Marquês, mais uma vez, né, afogando o cara e não sei o quê. Poderiam ter explorado mais isso aqui, mas é muito que rapidamente, né, e sem nenhum artifício mais, nem vidro para poder escrever, etc. Como que o Marquês decide fazer as suas histórias? O tal do telefone sem fio, antes mesmo de existir telefone, né? Então ele ia contando a história, passando de cela em cela, passava ali os 5 quartos, né, de pacientes até chegar no quarto onde estava Madeleine. Ela escutava do último cara, que era um cara ali que inclusive tinha um interesse bem estranho na Madeleine, né, enfim, e ela ia escrevendo. Só que, como todos os rapazes ali tinham bastante problemas, né, mentais e tal, não ia dar muito certo. Um deles
resolveu colocar fogo no quarto. E aí o fogo daquele quarto passou para o outro, começou um incêndio gigante naquele momento, atrapalhando não só o Marquês a contar aquela história, como todo o funcionamento do hospital, porque os caras começaram a fugir, a atacar a enfermeira, atacarem uns aos outros, né, os próprios pacientes. Então o negócio vira uma loucura que parece até mesmo um próprio conto do Marquês de Sade, né, virando realidade. Inclusive, nesse caos absoluto, né, desespero, grito, o grandão lá que tinha interesses em Madeleine, né, ele acaba a atacando. Eles acham ela afogada, né, no lugar onde eles lavavam as roupas dos pacientes. Depois de marromeno controlar essa situação no hospital, o Marquês é jogado ali, acorrentado no escuro, num buraco, junto aos ratos. O pessoal manda tirar a língua do cara de fora ali, como uma espécie de vingança, né? Ele sem nem recurso nenhum. Você pensa assim, cara, será que ainda tem como esse cara escrever? E tem. Sabe o que ele usa? O barrão, mas não é barro que você tá imaginando, não. É produção própria. Escreve ali nas paredes como seu último conto. Olha só, o cheiro, maravilha. Temos lá a cena do Abade, né, imaginando contato ali com a Madeleine, mas a Madeleine estando o quê? Sem vida, morta. E você falou, opa, parece que esse rapaz está contaminado pela loucura daquele lugar. O Abade vai conversar uma última vez com o Marquês, que está prestes a morrer, já está doente, fraco. Ele vê lá as obras, né? O último conto do Marquês de Sade nas paredes, só um marrãozão ali. E aí no filme, tá? O Marquês ele acaba morrendo, porque na hora que o Abade tá ali com a cruz e tal, o Marquês engole, engasga com a cruz e morre, né? Algo bastante irônico, inclusive pro contexto da história. Na vida real, dizem que o Marquês de Sade faleceu com uma infecção grave, né? Provavelmente ele estava em situações ali muito deploráveis, né? Colocaram o cara no calabouço do calabouço e ele acabou não aguentando. Passa um ano, temos o hospital. O antigo Abade, ele é agora um paciente daquele hospital. O cara enlouqueceu, perdeu a mente, tá lá trancafiado. E olha só, o mesmo médico, né, ainda é responsável ali pelo hospital e ele vende as obras do Marquês de Sade para conseguir arrecadar fundos para o hospital. Olha só que hipocrisia, que ironia, né? O cara que estava tentando curar o Marquês porque ele era louco, escrevia as coisas, porque depois que o Marquês de Sade morreu, né, a popularidade dele aumentou, né, as histórias foram passando por aí, por mais que tentavam queimar suas obras e acabaram com muitas mesmo, né, mas aí o cara aproveitou essa popularidade e começou a ganhar uma boa grana em cima disso. No fim, né, eles até mostram que o Abade antigo, agora que é paciente, que tá ruinzinho ali da saúde mental, passa a escrever contos também, mais ou menos na linha que escrevia antes o Marquês de Sade. Mais um, né, que ia contra as histórias do Marquês e agora tentando reproduzi-las. E na vida real, tá, vários descendentes do Marquês de Sade, séculos depois de sua morte, tentaram, né, abafar as suas obras, escondê-las, não sei o quê. Para o quê? Para manter o nome da família, para não sujar a reputação que já estava bastante delicada. Mas é claro que sempre tinham lá e revivia o negócio, né, botava adiante e hoje, né, acaba sendo bastante reconhecido por serem obras bastante absurdas, né? Você já tinha ouvido falar do Marquês de Sade? Já tinha ouvido falar desse filme aqui, dos Contos Proibidos? E de Saló, né? Deixa aqui nos comentários. Você já, por um acaso, leu alguma coisa do Marquês? Achou o negócio
brabo mesmo. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos, estão aparecendo bem aqui do meu lado. É só clicar e assistir caso o YouTube não tenha mandado para vocês. Um grande abraço e até mais.